Muito bem, então vamos à atividade 21, segunda série do ensino médio, segundo bimestre. Bom, então diz o seguinte: considere uma foto de 1.9 megapixels de resolução em que todos os elementos B e J da matriz sejam pixels de cor azul, de modo que cada elemento B e J, isto é, o elemento que ocupa na matriz a posição dada pela linha I e pela coluna J, seja representado pela sentença BIJ igual a 2I menos J, e as tonalidades sejam associadas ao pixel de acordo com o seguinte código. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço de um dos elementos dessa matriz, né? E vou substituir nessa expressãozinha aqui, né? BJ é igual a 2I menos J, onde I representa a linha e J representa a coluna. E ao substituir esses valores, substituir o endereço deles nessa expressão, se eu obter um número menor ou igual a 200, elas vai ser representado pela tonalidade 1. Se esse número estiver entre 200 e 320, inclusive o 320, vai apresentar a tonalidade 2. Se esse número estiver entre 320 e 1000, inclusive o 1000, vai apresentar a tonalidade 3. E se der um número maior do que 1000, vai representar a tonalidade 4. Bom, então nessas condições, qual é a tonalidade do elemento B40-100? Bom, o que significa esse B40-100? Significa o endereço desse pixel. O I dele vale 40 e o J dele vale 100. Então significa que esse elemento está na linha de número 40 e na coluna de número 100. Então esse que é o endereço dele. Então, para descobrir qual que é a tonalidade dele, nós vamos usar a expressãozinha aqui, ó, BIJ. Então, BIJ igual a 2I menos J. Bom, então o I representa a linha que ele está e o J a coluna que ele está. Então eu falei que ele está na linha número 40 e na coluna número 100. Então, substituindo aqui, esse elemento que está na linha de número 40 e na linha de número 100 vai ser igual a 2 vezes 40 menos 100. Então, esse elemento vai ser 2 vezes 40, dá 80. 80 menos 100 dá menos 20. Menos 20 é menor do que 200. Então, se menos 20 é menor do que 200, né? Então, ele vai apresentar o quê? A tonalidade 1. Então, esse elemento aqui, o elemento que está na linha número 40 e na coluna de número 100, ele representa a tonalidade 1. Bom, item B. O item B, eu quero saber o elemento que está na milésima linha e na milésima coluna, né? Então, na linha de número 1000 e na coluna de número 1000. Então, vamos substituir na expressão. Então, nós temos que BIJ é igual a 2I menos J. Essa que é a nossa sentença. Então, eu vou falar que esse elemento, né, 1000, que está na milésima linha, na milésima coluna, vai ser 2 vezes 1000 menos 1000. Então, esse elemento vai ser igual a quanto? A 1000, né?
2.000 menos 1.000 é igual a 1.000. Se é igual a 1.000, tá? Se é igual a 1.000, qual que é a tonalidade dele? Então, a tonalidade dele, ó, se estiver entre 320 e 1.000, inclusive o 1.000, então ele vai apresentar a tonalidade 3. Então, esse elemento apresenta a tonalidade 3. Bom, o item C. O que estiver na linha de 1.200 e na coluna de 1.200 vai apresentar qual tonalidade? Então, substituindo aí, né? Então, o B e J vai ser igual a 2I menos J. Então, já vamos substituir aqui. Nós vamos ficar, então, que esse elemento B e J, quanto que vale o I dele? 1.200. Então, vamos ficar com 2 vezes 1.200, dá 2.400, menos o J, que é 1.200. Então, esse elemento, B e J, né, que está na milésima do centésima linha e na milésima do centésima coluna, né, vai ser igual a, fazendo essa continha, 1.200. Então, qual que vai ser a tonalidade dele? Se B e J for maior do que 1.000, ele apresenta a tonalidade 4. Muito bem, eu apaguei então aí para que eu preciso do espaço aqui para resolver esse item 4. Ele fala assim: quantos pixels da 300ª linha terão tonalidade 3? Tá? Então eu sei que na linha de número 300, né, ele tem ali as tonalidades 1, 2, 3 e 4. Eu quero saber quantos que apresentam só a tonalidade 3. Bom, a tonalidade 3, se o valor B e J, né, substituindo na sentença, se B e J, que é igual a 2I menos J. Se esse B e J, esse valor, se ele for um número que esteja entre 320 e 1.000, ou seja, inclusive o 1.000, né, esse menor igual significa o 1.000, esse pixel apresentará a tonalidade 3. Então eu tenho que fazer o seguinte: eu sei que ele já está na linha 300. Se ele já está na linha 300, eu sei que o I dele vale 300. Então eu sei que 2I, então 2 vezes 300 menos o J, que isso daqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a 600 menos J. Isso aqui tem que dar um número que está entre 320 e 1.000. Ou seja, 320 é menor que 600 menos J. Se 320 é menor que 600 menos J, é porque 600 menos J é maior que 320, correto? Então, repetindo, se 320 é menor que 600 menos J, é porque 600 menos J é maior que 320. Bom, nós temos aqui uma inequação no primeiro grau. Vamos resolver igual uma equaçãozinha, isolar J, né? Então nós vamos ficar assim, que menos J vai ser maior que 320 menos 600. Então 600 vai para o outro lado com o sinal trocado. Então eu vou ficar que menos J vai ser maior que menos 280. Como J está negativo, a gente multiplica por menos 1. Então, daqui, nós vamos tirar que J, toda vez que eu multiplicar uma inequação por um número negativo, eu tenho que inverter o sentido da desigualdade. Então, J vai ser o quê? Menor do que
280. Então, o que seria os J's menor do que 280? Todo número menor que 280, né? Só que o 280 não faz parte. Então, eu tenho 279, 278, 277, 276 e assim por diante. Então, se eu representar isso aqui numa reta, é como se eu tivesse aqui o número 280 e todos os números que forem, então, menor do que ele. E tem que acontecer o que também? Ó, esse 600 menos J tem que ser o quê? Menor ou igual a 1000 também, né? Então, nós temos que falar isso aqui também, ó, né? Nós estamos resolvendo um sistema de equações. Então, nós vamos falar que 600 menos J tem que ser menor ou igual a 1000. Então, eu vou tirar daqui que menos J vai ser menor ou igual a 1000. Vou passar o 600 para o outro lado, ele vai menos 600. Então, menos J vai ser menor ou igual a 400. Bom, vamos multiplicar por menos 1. Então, eu vou ficar que J vai ter que ser o quê? Maior ou igual, né? É que inverte o sentido da desigualdade, ele estava menor ou igual, então passa a ser maior ou igual, porque estou multiplicando por menos 1. A menos 400. Então, quais são os números maiores do que menos 400? Então, eu tenho aqui uma reta, né? Aqui eu tenho menos 400, ele faz parte, né? Menos 400, maior ou igual àqueles que estão à direita dele. Então, todos os números que forem maiores do que menos 400. Então, eu tenho aí o menos 399, menos 398, menos 397 e assim por diante, né? Bom, aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar a solução disso aqui. Porque eu encontrei que o J tem que ser o quê? Tem que ser menor do que 280 e o J tem que ser o quê? Maior do que menos 400. Então, olha só, quem é J? J é o endereço de um pixel na matriz. Então, olha bem, vamos analisar. Existe a linha número 0? Né? Não existe a linha número 0, não existe a coluna número 0, não existe a coluna ou a linha menos 1 numa matriz. Numa matriz, nós temos essas linhas, esses elementos I e J, eles têm que ser números naturais. Não existe a linha 1,5, a linha 1,4. Tem que ser todos o quê? Números naturais. Então, quais são os números naturais que são maiores que menos 400 e são menores do que 280? Então, os números naturais maiores do que menos 400 é quem? É o 1, o 2, o 3, até quanto? Até o 279. Por quê? Porque o 280 não faz parte, tá? Então, eu vou ter aqui como solução o número 1, o número 2, o número 3 e assim por diante, até qual? Até o 279. É a coluna 279. Então, quantos pixels tem a tonalidade 3? Nós temos, então, 279 pixels com a tonalidade 3.